Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo de número 44, onde encontramos uma parábola do tesouro oculto, escondido. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade ímpar de estarmos aqui reunidos na Tua casa, Pai. Te agradecemos por essa oportunidade de podermos abrir livremente nossas Bíblias e estudar, ler, meditar a Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor. Quantos mundo afora não tem esse privilégio e nós temos, Pai. Nós venhamos a valorizar momentos como este, Pai, de meditação, estudo da tua palavra, Pai. Ó Deus, eu te peço que neste momento Teu Espírito Santo nos conduza ao entendimento da Tua palavra, Pai. Que não seja eu falando, mas o Senhor falando por meio de mim, Pai. Ó Deus, apesar das minhas fraquezas, apesar, Pai, de mim, fala ao Teu povo para a edificação da Tua santa igreja, Pai, e para a glória do Teu santo nome, Pai. Ó Deus, ser conosco é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, em outras palavras que Jesus está dizendo nessa pequena parábola, é que o reino é como um tesouro escondido que foi encontrado e adquirido com alegria, apesar de todo o seu alto preço. Para compreendermos a força desta ilustração, dessa comparação, precisamos olhar para o contexto da época. No mundo antigo não havia bancos seguros ou cofres digitais, não tinha carro forte, não tinha como a gente guardar as nossas riquezas. No mundo antigo também tinha muita insegurança, muita guerra, muita luta por terreno, por posse, daquele local. Havia muita insegurança causada pelas guerras, pelas disputas territoriais. Era prática comum as pessoas esconderem suas riquezas na terra. Era muito comum as pessoas enterrarem suas riquezas ali. Inclusive, isso foi muito comum aqui também no Nordeste. Então, até tempos atrás, a gente ouvia notícias de pessoas que encontraram botija. Eu creio que vocês já devem ter ouvido disso, pouco sobre isso. Pessoas que encontraram vasilhames de barro cheios de algum tipo de riqueza, de alguma coisa de valor. Então, era comum aqui. Por quê? Porque a gente não tinha como guardar. Hoje a gente guarda e mesmo assim não é seguro, A gente guarda em bancos e a gente vê bancos aí falindo, dando golpes. Está aí no noticiário. Então, pessoas perdendo, mesmo colocando em um sistema que deveria ser seguro, perdendo suas riquezas. Porém, naquele tempo não tinha nada disso, o negócio era bem pior. E aí as pessoas se viam na necessidade de enterrar suas riquezas. Se o dono morresse sem revelar o local, aquele tesouro permanecia ali, aguardando ser descoberto. Encontrar tal tesouro era, em nossos tempos, como ganhar na loteria. Imagine a alegria, imagine você se deparar com aquele tesouro, era como ganhar na loteria. Mas o intuito desta parábola não é falar sobre enriquecimento financeiro, não é de falar onde você deve investir seu dinheiro, como você deve guardar o seu dinheiro, vai muito mais além. O objetivo de Cristo é anunciar a presença do reino, evocar a imensa alegria de pertencer a Ele e demonstrar qual radical é o seguir a Jesus. Este é o objetivo desta parábola. Anunciar a presença do reino, evocar a imensa alegria de pertencer a Ele e demonstrar qual radical é o seguir a Jesus. Portanto, nesta manhã meditaremos em 3 pilares fundamentais que emanam deste texto.
Primeiro, o valor inestimável do reino. Segundo, a alegria transbordante da descoberta desse tesouro, deste reino. E por fim, o custo radical do discipulado. Vamos lá ao primeiro ponto, o valor inestimável do reino. Ainda com as Bíblias abertas, a gente pode ler Jesus dizendo, comparando o reino dos céus, é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. O reino dos céus é semelhante, é parecido, é comparável a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. Precisamos, primeiramente, entender o que é o reino dos céus, para poder entender qual é o seu valor, pois Jesus compara o reino dos céus a um tesouro. Então, para que a gente possa entender por que ele é valoroso, por que ele pode se comparar a um tesouro, a gente primeiramente precisa entender o que é o reino dos céus. O que faz dele ser semelhante a um tesouro? O que o faz tão precioso? Se a gente for lá no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, 14:17, o apóstolo Paulo define o reino de Deus, o reino dos céus, não como coisa material, não como bebida, não como comida, não como ouro, não como prata. Não é nada disso, não é nada de material. Mas ele vai definir esse reino como sendo justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, a pessoa que desenterrou esse tesouro, a pessoa que desenterra esse tesouro, a pessoa que se depara com esse tesouro no campo, quando ele abre o baú, ele não acha ouro nem prata. Ele acha paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É nisso que consiste o valor do reino. Não é em coisa material, não é em coisa passageira, mas são em valores eternos. Justiça, paz e alegria. E só entende perfeitamente o valor desse tesouro quem entende o valor das coisas espirituais. Só vai entender o quanto vale esse tesouro quem entende a condição humana e o quanto nós precisamos deste tesouro. Quem não entende isso simplesmente fica frustrado, decepcionado e enterra novamente esse tesouro, porque julga que ele não tem valor algum. E olhe que constantemente as pessoas têm feito isso. Constantemente as pessoas têm se deparado por meio do Evangelho com esse tesouro e constantemente elas têm se decepcionado porque elas não entendem o quanto elas precisam de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Constantemente as pessoas se frustram. Elas preferem os prazeres, elas preferem as alegrias passageiras. Elas não entendem o quanto isso é importante para a minha e para a sua vida. Elas não conseguem enxergar isso como um tesouro. E ao analisar a condição humana, o apóstolo Paulo nos revela em Romanos 3:23 que todos nós pecamos, todos nós carecemos da glória de Deus. Todos nós estamos num estado terrível de desgraça. Ou seja, todos nós, toda a humanidade, eu, você, cada um aqui presente e todos pecaram, falharam em atingir o padrão de Deus. E por isso, estamos separados da sua presença e perfeição, condenados à morte eterna. Esse é o estado decadente, deplorável que nós nos encontramos, trágico. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Esse é o motivo porque precisamos tanto desse tesouro. A situação ainda fica pior. Ao percebemos, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas não é uma morte comum, não é simplesmente morrer e acabou-se tudo, mas o salário do pecado é a morte eterna, é a separação de Deus eternamente, é sofrer as consequências do pecado eternamente separado de Deus no inferno. É a condenação eterna. Esse é o salário do pecado. Esse é a paga. Esse é o resultado do pecado de cada um de nós.
Era assim que nós deveríamos nos encontrar. No entanto, a gente vai ver na continuidade do versículo que Paulo nos diz: mas o dom gratuito de Deus, aquilo que recebemos gratuitamente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Merecíamos a condenação eterna, merecíamos estar condenados pelos nossos atos, pelos nossos pecados. Porém, pela graça de Deus, pelo seu dom gratuito, nós temos em Cristo Jesus a vida eterna. O tesouro, o valor do reino consiste nisso. Quando a gente reconhece que falhamos, que pecamos, que merecíamos a danação eterna, que merecíamos a condenação eterna, a gente percebe que justiça, paz e alegria no Espírito Santo tem grande valor para cada um de nós. Esse foi o preço que Cristo pagou para que nós pudéssemos ter a vida eterna. O valor do reino consiste nisso: paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Só entende isso quem sabe que nós merecíamos castigo, a condenação. Quem não percebe isso, quem busca as alegrias passageiras, que não tem os olhos abertos para as verdades espirituais, não vai entender o valor do reino, porque esse tesouro contém valores espirituais e não materiais. Não é comida, não é bebida, mas sim valores espirituais eternos, que não são passageiros, não mudam. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É por isso que John MacArthur, comentando esta parábola, nos diz que o reino dos céus é a esfera da qual o próprio Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores absoluto. É o domínio em que o seu senhorio está em plena operação neste mundo. É um reino espiritual. Todos que realmente pertencem ao reino dos céus se submetem formalmente ao senhorio de Cristo. Entrar no reino significa, portanto, entrar na vida eterna. Esse é o tesouro. A nossa entrada na vida eterna é ser justificado por meio de Cristo, é ser reconciliado, ter paz com Deus e viver alegremente, submisso ao senhorio de Cristo. Isso é o que encontramos no baú após encontrá-lo. Entrar no reino significa, portanto, entrar na vida eterna, ou seja, o reino de Deus é sinônimo da esfera da salvação, aquela esfera eterna onde os remidos têm sua cidadania verdadeira. Sendo o reino sinônimo da esfera da salvação, aquela esfera eterna onde os remidos têm sua cidadania verdadeira. Ele ainda prossegue dizendo o seguinte, falando sobre o valor desse reino: nada no universo jamais se compararia ao valor inestimável do reino. Vale mais do que qualquer mortal jamais poderia imaginar. O que significa que seu preço se encontra infinitamente além de qualquer preço que qualquer um de nós conseguiria pagar. Se você desse tudo o que tem e tudo o que jamais terá, tudo isso não chegaria nem perto de merecer uma entrada para o reino. Se você desse tudo o que tem e tudo o que um dia você pudesse ter e que jamais terá, tudo isso não se compararia a nada diante do valor do tesouro que é o reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não há dinheiro no mundo que compre, riqueza alguma que se compare a este inestimável e incorruptível tesouro. De fato, não temos como pagar. O passaporte, a entrada para este maravilhoso reino, aquilo que nos faz cidadão do reino de Deus, nos é dado graciosamente por Cristo. Foi Ele que pagou o preço de sangue. Foi Ele que se deu na cruz por nós. Não teríamos como pagar, como diz o apóstolo Paulo, em Efésios 2, 8, 9, ele vai dizer: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E no versículo 9, ele ainda enfatiza: não é de obras para que ninguém se glorie. Nada que eu possa fazer, nada que eu possa comprar, nada que eu faça, eu tenho como conquistar a entrada nesse reino, a paz com Cristo, a alegria de pertencer a esse reino.
O homem pode comprar muitas coisas, mas não pode comprar a salvação. A entrada no reino, o desfrute do tesouro, não é para aqueles que podem comprar, mas para aqueles que foram comprados por Cristo. Este é o valor do reino. Eis o valor inestimável do reino do céu. Cristo ter feito por nós aquilo que, de modo algum, poderíamos ter conquistado. Só vai entender isso quem, de fato, conhece a situação deplorável, lastimável, que toda a humanidade se encontra perdida, carente da glória de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Este é o valor do reino. Segundo ponto, a alegria transbordante da descoberta. Jesus, na sua parábola, vai dizer: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. Ele põe lá de volta. Ele não rouba, né? Mas ele vai alegremente vender tudo o que tem para comprar o terreno. Então ele vai e alegremente, ele esconde e transbordantemente de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Jesus enfatiza que ele transbordantemente de alegria, ele se enche de alegria. Alegria essa que nem todos vão ter. Como eu falei para vocês, nem todos vão reconhecer esse valor, nem todos vão reconhecer que o valor espiritual, que a riqueza espiritual vale mais do que a riqueza material. Isso Jesus nos mostra por meio de outra palavra, de outra parábola, né? A parábola do semeador. Ele vai dizer que muitos ouvem a mensagem é semeada, alguns não dão ouvidos, outros alegremente até acolhem aquilo ali, mas vai perceber que o custo é muito alto para continuar. E outros sim vão entender que de fato é algo valoroso e vai prosseguir, apesar das dificuldades, apesar das intempéries, mas esses vão continuar alegres. Portanto, muitos vão achar esse tesouro, vão se deparar com a mensagem do Evangelho, vão abrir e vão perceber que não é comida, não é bebida, não são riquezas materiais, e logo vão fechar e frustrados abandonar. É muito comum nos nossos dias. No entanto, esse aqui da parábola, esse homem da parábola de Jesus, ele não faz isso, ele reconhece o valor do reino, ele percebe que está ali diante de um tesouro inestimável, um tesouro eterno, e ele vai e alegremente vende tudo. A alegria, ele transborda de alegria, ele fica feliz, ele percebe que tem diante de si algo que jamais ele poderia ter, e ele vende tudo para comprar aquele campo. Como não se maravilhar com o tesouro encontrado, como não se alegrar com as boas novas do Evangelho, como não transbordar de alegria ao descobrir que Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Essa alegria não é superficial, não é passageira, não é material, ela é uma alegria que vem de verdades eternas, espirituais. É um nível de alegria maior, duradoura, perene, que não se esvai. Uma alegria plena, completa, a alegria que Deus tem para os seus. Em Romanos 14:17, o apóstolo Paulo, a gente já viu esse texto, o apóstolo Paulo descreve a alegria como algo inerente, algo que faz parte da essência do reino dos céus, da composição do reino de Deus. Ele nos diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então a alegria não é algo à parte do reino, não é algo imaterial, é algo que está lá, que faz parte, é da essência do reino. Sendo assim, a alegria não pode deixar de fazer parte desse reino. Ela é tão duradoura quanto o reino, ela não tem fim. É nessa alegria duradoura do reino que Cristo nos ensina a fundamentar a nossa fé, a nossa alegria. Em Lucas 10:20, a gente vai ver a volta dos discípulos. Jesus havia reunido os discípulos e haviam mandado em grupo, ele havia mandado o pessoal ali em missões evangelizar, levar o evangelho. E os discípulos vão, e quando eles voltam, eles estão super alegres, empolgados, porque na autoridade de Cristo eles haviam expulsado demônios, e eles estão ali empolgados, alegres por causa disso. E qual não é a resposta de Jesus para isso? Jesus vai dizer: não obstante,
alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem. Deixa isso para Ed Macedo e o pessoal da Universal. Eduardo, tu corta, tá? Então, Jesus diz, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado, está escrito nos céus. Não se alegrem com as coisas materiais, que são passageiras, que passam. Imagine se a nossa alegria estivesse baseada no fato de estar expulsando demônios. Quantos demônios a gente não teria que expulsar para estar alegre? Quando não tivesse, tem nada para expulsar hoje. Estou triste. Obrigado, Edu. Então imaginem se nossa alegria for baseada nas coisas materiais há muito tempo. Os antigos já nos mostravam que não devemos basear nessas coisas materiais, que são passageiras, que tanto vêm quanto vai. Mas a nossa alegria ela deve estar baseada em valores eternos, em verdades eternas. Deve se basear naquilo que não muda. E o fato de nosso nome estar escrito no livro da vida não muda. Isso é motivo para nos alegrarmos grandemente. Eis o motivo de se alegrar. Eis algo em que devemos fundamentar a nossa alegria. Muitos, além desse, são os motivos para que nós, os cidadãos do reino, nos alegremos. Vou citar alguns. Alegria de saber que em Cristo Jesus temos paz com Deus, que fomos reconciliados. Alegria de saber que fomos escolhidos graciosamente por Deus, mesmo sem que merecêssemos. Graça. Alegria de saber que nosso nome está escrito no livro da vida e que jamais, sob circunstância alguma, ele será apagado. É motivo de alegria, é motivo de se regozijar, é motivo de transbordar de alegria. Mas muitas vezes a gente não faz isso. A gente não entende a grandeza do reino, a gente não entende o valor do reino, a começar por mim. Mais motivos. Alegria de sermos feitos por meio de Cristo Jesus, filhos de Deus. Imagine a mudança de status. Nós éramos por natureza inimigos de Deus, mas graciosamente pelo sangue de Cristo nós somos elevados à condição de filho de Deus. Imagine, isso é motivo para se alegrar, é motivo para transbordar de alegria. Mas eu não transbordo, você não transborda. Por quê? Porque muitas vezes a gente não entende. A gente não percebe que os valores espirituais são imensamente maiores do que os valores materiais. A gente se alegra com a conquista que a gente pode perder lá na frente, mas a gente não se alegra com aquilo que a gente tem hoje e que jamais irá mudar. Jamais a gente irá perder. E quem garante não sou eu, é Cristo Jesus. Nossa salvação está garantida não porque você conquistou, não porque eu conquistei, mas foi porque ela foi conquistada por Cristo. E Ele garante que jamais iremos perdê-la. Isso é motivo para a gente fundamentar a nossa fé, a nossa alegria e alegrar-se nisso. Mais motivo de alegria, alegria da vida eterna, a alegria de ainda nesta vida desfrutarmos do amor e cuidado de Deus para com nossas vidas. Alegria de saber que tudo, absolutamente tudo, inclusive aquilo que a gente pode julgar no momento como algo ruim ou incômodo, mas tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo, seja algo que eu julgue no momento bom ou ruim, mas tudo coopera para o bem. Simplesmente eu não consigo entender, que eu não vejo a história de uma forma ampla, eu vejo passando os pedacinhos ali, eu vou acompanhando a história, mas Deus vê o conjunto inteiro e Ele faz com que todas as coisas cooperem para um fim bom, um fim que Ele determinou. Eu não percebo, mas na frente eu vou perceber que aquilo que aparentava para mim ser um mal foi um grande bem. Eu tenho certeza que cada um de vocês já perceberam um pouco disso na vida de vocês. No mínimo, aquilo que você considerava um mal fez com que você crescesse e se tornasse aquilo que você é hoje. No mínimo, olhe para trás. Veja quem você era e veja quem você é em Cristo Jesus. A alegria de saber que não seremos tentados além do que possamos suportar.
Alegria de saber que viveremos eternamente com Cristo. Alegria de saber que o Espírito Santo nos conforta e nos capacita. A alegria de saber que Deus é nossa fonte imutável de alegria. A alegria de saber que aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la. Imagine quantos motivos nós temos para sairmos daqui hoje, cheios, transbordantes de alegria. Isso foram só alguns motivos que eu citei, mas eu imagino que cada um de vocês conseguem perceber muitos outros motivos para se alegrar, para sair transbordante de alegria. Outro ponto importante, ainda dentro desse ponto, é que a verdadeira alegria, ela não é um sentimento ou uma emoção que vai e volta, ela é uma virtude, como a bondade, a fé, a mansidão, a temperança e outras mais que Paulo nos apresenta em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. É por causa dessa virtude, esse estado de alegria produzida pelo Espírito Santo em nós, que podemos nos alegrar em Cristo, apesar das circunstâncias externas, apesar dos momentos difíceis. Apesar dos momentos difíceis, o Espírito Santo está trabalhando em mim, está trabalhando em você, produzindo a virtude da alegria. Isso não quer dizer que eu não possa ser atingido por um momento difícil, e sofrer é natural, é humano. Eu vou sofrer, eu vou sentir, mas essa alegria mas essa tristeza é passageira. O que é permanente é a alegria do reino, é a alegria produzida pelo Espírito Santo em mim e em você. Podemos seguir alegres e confiantes que Deus está no controle de tudo, para o louvor de sua própria glória, não importa as circunstâncias. Foi assim com Paulo e Silas na prisão. Eles estavam alegres, eles cantavam, apesar de estarem presos. Imagine, no mundo, para quem é cego para essas verdades espirituais, é um absurdo. Imagine você estar ali preso e cantando alegremente. Eles não conseguem entender essa alegria. Eles vão chamar você de doido. Vão me chamar de doido. Eles não conseguem entender que nossa alegria não está baseada em circunstâncias, em momentos, naquilo que nos aflige. Nos alegramos sim com coisas terrenas, coisas momentâneas, mas essa não é a fonte principal da nossa alegria. Nossa alegria está fundamentada em Deus, em Cristo, na sua obra, no reino de Deus, na virtude produzida em nós pelo Espírito Santo. Foi assim com os demais apóstolos ao enfrentarem a perseguição. Foi assim com os mártires que com coragem e alegria enfrentaram a morte. Foi assim com muitos cristãos que tiveram tudo tirado, menos a alegria e a certeza da salvação. A tristeza pode até nos afligir, faz parte da nossa humanidade, mas aqueles que conhecem, como alguém já disse uma vez, aqueles que conhecem as grandes verdades sobre Deus, acham-se alegres facilmente. Você conhece as grandes verdades de Deus, você sabe quem é Deus, isso faz com que você se alegre facilmente. Aqueles com pouco conhecimento de Deus têm dificuldade em se alegrar. Quanto mais conhecemos o nosso estado pecaminoso, o que Deus fez por nós, o que Deus é, mais motivo e mais facilmente a gente se alegra, porque estamos em uma condição incomparável em relação à condição que tínhamos antes. Outra citação, essa de Luke Christian, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que quando a alegria é superficial, toda a tristeza, até as menores, até as pequenininhas, as mais insignificantes, tendem a ser profundas. Quando a alegria é superficial, é baseada nas coisas do mundo, toda a tristeza, até aquelas mínimas, pequenininhas, as picuinhas, elas tendem a ser mais profundas, a nos abater. Mas quando a alegria é profunda, todas as tristezas, até as mais pesadas, tornam-se superficiais, pequenas, ínfimas. Quanto mais conhecemos, quanto mais profunda é a nossa alegria em Deus, menos seremos impactados pelas tristezas desta vida, mais nos alegraremos em Cristo Jesus. Portanto, como nos instrui Paulo em Filipenses 4:4, e Paulo é um exemplo de alegria contagiante, está escrevendo aos Filipenses,
sob uma circunstância bem adversa, bem difícil. Ele está preso, pronto para ser morto, não é só esperando ali um momento de ser morto. E ele vai e fala da alegria que ele tem, está escrevendo aos filipenses, de saber da fé dos filipenses. E ele vai dizer assim para os filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Imagine uma alegria que supera as circunstâncias. Uma alegria que não está condicionada à liberdade. Ele está preso. Uma alegria que não está condicionada a nada. Simplesmente ela vem do Espírito Santo de Deus, pelo conhecimento de quem Deus é, da obra de Cristo, do que o Espírito opera em nós. Alegrai-vos sempre no Senhor. E ele enfatiza: outra vez vos digo, alegrai-vos. O que eu digo para vocês é: alegrai-vos. Temos um tesouro de imensurável valor. Não o enterre de volta, mas reconheça o seu valor. E aí a gente vai para o ponto 3. A gente vai para o custo radical do discipulado. Como dizia o filósofo Ben, quem assistiu Homem-Aranha, né? Tio Ben, com grandes responsabilidades, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então a gente vai ver também que o passaporte para o reino dos céus, ele é carimbado, ele é nos dado gratuitamente. Mas viver nesse reino exige algumas demandas, exige algumas renúncias, tem um preço. Você não paga pela salvação, mas viver como salvo demanda abrir mão de si mesmo, demanda um preço a ser pago. Primeiramente, você vai ter que lutar contra o seu próprio senhorio. Você vai ter que deixar de ser senhor de si mesmo para ser senhor de Cristo. Isso não é fácil, isso tem um preço. Você vai ter que abandonar vários senhores. Você vai ter que abandonar o seu ego, você vai ter que abandonar o amor aos bens materiais, você vai ter que abandonar até mesmo, se for necessário, a família, os pais e as mães. Imagine, muitos têm abandonado, muitas pessoas de outras religiões, como as islâmicas, ao se converterem, entram em conflito com a família e eles têm que deixar de fato o pai e a mãe. Eles têm que amar mais a Cristo do que amar ao pai e à mãe. Isso tudo é um grande custo que muitos não estão dispostos a pagar, que muitos não se alegram a ponto de deixar tudo isso vender e se alegrar em Cristo Jesus. Então a entrada nesse reino, o passaporte, ele é gratuito, não que ele não seja pago, né? Mas ele não foi pago por mim e por você. A graça não é barata, ela teve um grande preço, foi pago por Cristo. E também tem a nossa contrapartida, o valor a ser pago por mim e por você, a renúncia a ser feita. Vamos lá. O custo radical do discipulado. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, o escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo e compra aquele campo. Tudo. A questão aqui é: qual o custo para um pecador redimido, resgatado, salvo graciosamente por Cristo, que entra no reino? Qual o custo? Qual o custo do discipulado? Qual o custo de seguir a Cristo? A resposta é simples: tudo. Tudo. O viver como salvo, submeter-se ao senhorio de Cristo, nos custa tudo, inclusive a vida. Diferente de alguns pregadores de nossos dias, Jesus não faz a menor questão de esconder esse custo. Pelo contrário, ele deixa bem claro, ele não engana as pessoas, ele não vem oferecer uma teologia da prosperidade, dizendo: venha e você será rico, você terá riquezas, você terá uma vida próspera aos olhos humanos, você terá riquezas materiais. Não, ele deixa claro a demanda, o custo do reino. Inclusive ele vai dizer: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Ele não nega as dificuldades que se dá em viver dentro desse reino. Os conflitos, já que, embora sejamos cidadãos do céu, a gente vive neste mundo. E esse mundo vai lutar contra nós, assim como lutou contra Cristo. O Spurgeon vai dizer que nós não somos o docinho do mundo, né? Nós somos o sal. E o sal, ele não tem aquele sabor agradável como o doce, e o mundo vai querer nos cuspir. Ele fez isso com Cristo porque ele não fará conosco.
À medida que a gente vai parecendo com Cristo, a gente passa a incomodar. O cristianismo é contra a cultura, é lutar contra a maré, tem seu custo, é negar a si mesmo, pegar sua cruz, seguir a Cristo. Cristo deixa claro essa posição. Lucas 14, 25 a 33. Eu vou ler para vocês, o texto é grande. Desculpem pelo tamanho do texto, mas eu julgo importante. Lucas 14, 25 ao 33 diz: Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E, se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir aqui, ele vai falar a importância de calcular. Então, a entrada nesse reino, fazer parte do reino de Deus, não deve ser algo impensável, não é algo emocional que eu me empolgo e faço simplesmente, mas eu tenho que calcular, eu tenho que ver os custos. E vendo os custos, a gente vai ver que de fato vale a pena. Tanto é que a pessoa ali, o homem que havia achado o tesouro, ele vendeu tudo e seguiu. Ele calculou os custos, ficou alegre, porque ele tinha ali um tesouro que de forma alguma ele alcançaria. Ele tem ali um tesouro espiritual. Jesus vai falar dessa importância de calcular os custos. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos riram dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei irá à guerra sem antes avaliar seu exército de 10.000, se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. E aí o versículo 33, Jesus enfatiza: da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Esse é o preço do discipulado. Tudo nos custa tudo. O valor é incondicional. Tudo. Ao longo da história do cristianismo, vemos que o discipulado pode nos custar o fim de relacionamentos, a perca de status social, a perca da liberdade, perca de bens e até a perca da vida, né? Como muitos cristãos, diante de tal alto custo, diante de tantas perdas que podem ser proporcionadas ao seguir Cristo, como ele mesmo enfatizou, diante de tudo isso, como é que o cristianismo perdura aí mais de 2000 anos? Porque tantos cristãos continuam seguindo a Cristo, apesar de um custo tão alto. Vocês já se perguntaram? O que é que fez com que os discípulos seguissem a Cristo, apesar de tão alto custo? O que fez com que os pais da igreja continuassem fiéis a Cristo, apesar de pagar com a própria vida ali? A resposta para isso é simples, e é a mesma que foi dada por Pedro ao ser questionado por Cristo se ele queria deixar de segui-lo. Em certo momento, Jesus, percebendo que aquela multidão seguia ele, não por quem ele era, ou pelas verdades eternas que ele poderia trazer para eles, não pelo tesouro espiritual, mas pelo tesouro material, pelo pão multiplicado, Jesus se vira para aquela multidão e começa a falar de coisas eternas, de verdades espirituais, de comer do pão e beber do sangue, que era o próprio Cristo. E eles não entendem aquilo, eles ficam ali abismados e começam a deixar de seguir a Cristo. A multidão vai e não quer mais saber de seguir a Cristo. E Jesus vai e se volta para os 12 e pergunta: vocês também não querem deixar de me seguir? E a resposta de Pedro é a seguinte: Simão Pedro respondeu, João 6, do 67 ao 69. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Porque apesar do alto custo, porque apesar de todas as percas que podem vir, porque apesar das perseguições que acontecem hoje, em muitos países as pessoas continuam a seguir a Cristo. A resposta é simples: o Senhor tem a palavra de vida eterna.
por causa do valor inestimável das palavras de vida eterna, é por causa desse tesouro inestimável, é por causa da justiça, é por causa da paz, é por causa da alegria no Espírito Santo, é por causa desse tesouro que as pessoas continuam seguindo a Cristo. Se fosse por causa de comida, se fosse por causa de bebida, se fosse por causa de bens materiais, com certeza eles já teriam deixado de seguir Cristo como líder, como muitos fazem quando deixam de ser supridos nessas necessidades pelos seus líderes, quando se decepcionam com governos, quando se decepcionam com lideranças. Por quê? Porque a alegria, porque o seguir está baseado não em coisas eternas, verdades eternas, mas em riquezas materiais. E quando essas riquezas materiais se esvaem, as pessoas deixam de seguir. Mas Cristo tem para mim e para você palavras de vida eterna. Eis porque seguimos a Cristo. Este é o motivo de virmos à igreja. Este é o motivo de sermos crentes. Não é pela comida, não é pela bebida. Embora muitos, nos dias de hoje, só procurem a Cristo por causa da comida e por causa da bebida. Isso causa frustração, decepção, porque o reino de Deus não é isso. Não é comida, não é bebida. É justiça, paz e alegria no Espírito. Eis o valor do reino. O discipulado nos custa caro, mas não seguir a Jesus custa muito mais. Custa a perdição eterna. E os discípulos fizeram esse cálculo, parece que isso ficou muito evidente para os olhos deles. No passado, a gente vê em Mateus 4, do 20 ao 22, eles deixando tudo, deixando o seu trabalho para seguir a Cristo. O texto diz assim: no mesmo instante deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai, Zebedeu. Jesus os chamou e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Ficou evidente para eles o valor do reino. Ficou evidente para eles que Jesus tinha palavras de vida eterna. É isso que tem que ficar evidente para mim e para você. Tudo que este mundo considera valioso ou importante é nada comparado com o valor de conhecer a Cristo, de fazer parte do seu reino, de ser discipulado por Ele. Paulo vai expressar essa verdade, Filipenses 3, 7 a 8. Ele vai dizer: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixarei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Tudo que o mundo considera importante, valioso, considerado a Cristo, considerado ao reino, considerado ao conhecer a Cristo, é nada. Temos uma riqueza incalculável, temos tudo aquilo que dinheiro não pode comprar. Temos algo que fortuna, que império, que nada nessa vida, nenhum valor pode comprar. Por maior que seja o poder aquisitivo, a gente não conquista, não é por obras, não é por mérito, é Cristo que nos dá. A questão para mim e você é o quanto entendemos isso, o quanto percebemos isso, o quanto nos regozijamos, o quanto nos alegramos com o reino de Deus, com a alegria de fazer parte. Jim Elliot, ele tem uma citação muito interessante. Ele vai dizer que não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Ele foi um missionário e foi morto, Ele foi evangelizar numa tribo no Equador. E aí, mesmo tendo armas, mesmo podendo reagir, ele percebeu que ele estava disposto, ele estava pronto para morrer, para se encontrar com Deus. Mas aquele povo ali não conhecia a verdade de Cristo. Então ele prefere ele mesmo morrer do que eles morrerem sem conhecer a Cristo. E depois a história é interessante, que a esposa dele vai lá evangelizar e acaba vivendo com a tribo, Mas enfim, ele percebe que a riqueza do reino é imensamente valiosa. O que ele quer nos dizer é o seguinte:
Ele vai dizer que não é tolo, não é besta aquele que investe, a vida passageira, aquilo que não pode reter, em algo eterno, o que não se pode perder. Não é um sacrifício insensato, mas um investimento inteligente. É um cálculo que se faz e você vai ver que o que temos de retorno é infinitamente maior do que aquilo que damos, ainda que seja a nossa própria vida. Pois bem, a pergunta que eu tenho para mim e para você hoje, e aí sim a gente está caminhando para o fim, é: por que, apesar da gente ter esse tesouro, por que, apesar da grandeza do reino, que apesar de tudo, a gente não consegue perceber, a gente não consegue se alegrar como deveríamos nos alegrar? Por quê? A resposta é simples: porque a gente sofre muitas vezes de uma cegueira espiritual. A gente às vezes está tão fascinado com a riqueza dessa vida, com as riquezas passageiras, preocupados com isso, que às vezes a gente acaba esquecendo daquilo que a gente já tem. Então, muitas vezes a gente precisa que alguém nos fale dessas verdades, que alguém nos mostre o valor daquilo que a gente já tem. E isso me faz lembrar de um caso que aconteceu com o poeta Olavo Bilac. Conta-se que, certa vez, um grande amigo do poeta, queria muito vender uma propriedade. Ele tinha um sítio, ele queria vender essa propriedade. Ele achava que essa propriedade estava dando muito trabalho, que era custoso manter. Ele achava que aquilo ali não valeria, não tinha um porquê ele manter. Ele ia pouco lá. E aí ele pede para que o poeta redija, escreva um anúncio de venda para que ele pudesse publicar no jornal. E aí o poeta faz, Ele acreditava que com esse anúncio ele poderia vender facilmente. E Olavo, o grande escritor, de fato, faz o anúncio e passa para esse amigo. Ele escreve assim, ele conhecia a propriedade, ele já tinha ido lá, Então ele escreve assim: vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer. No extenso arvoredo, vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. E assim é feito o anúncio. E meses depois o poeta vai e se encontra com esse amigo e pergunta: e aí, vendeu a casa? E a resposta do amigo ao poeta foi: nem pensei mais nisso. Respondeu ele: quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Ele não percebia a convivência, o viver ali já tinha cegado ele para a maravilha que ele tinha em suas mãos, para o valor do sítio, para aquilo que ele tinha lá de grandioso. E ele queria se desfazer, queria vender, ele não conseguia mais enxergar, porque o dia a dia havia cegado ele da grandiosidade daquilo que ele tinha. E às vezes a gente também precisa de alguém que nos fale dessa grandeza, que nos fale dessa verdade. E aí, assim como foi Olavo Bilac para o seu amigo, eu queria que Paulo fosse para nós. E aí eu queria ler alguns textos para a gente encerrar, e eu prometo que dessa vez eu encerro com isso, não vou mais me alongar, de Paulo, para que a gente entenda a maravilhosa grandeza do reino, para que a gente entenda o estado que a gente se encontrava e onde a gente se encontra hoje, que possamos assim sair regozijantes, alegres, sabendo da riqueza que temos. Eu vou ler para vocês Efésios, primeiramente do 1 ao 14. Que Paulo nos sirva para abrir os nossos olhos, como Olavo Bilac abriu os olhos do amigo para a preciosidade que ele tinha. Vou ler na versão NVT, para ficar mais fácil. Eu vou ler a partir do versículo 3. Paulo começa a falar de algumas bênçãos espirituais. Desculpem. A palavra do Senhor diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos acolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade,
Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. E além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e fez que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Eis a riqueza do reino. E eu quero continuar lendo agora o capítulo 2, do 1 ao 18. Paulo inicia assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comando dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua glória revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Esse é o valor do reino. Veja quem você era, veja quem você é. O verdadeiro valor que há de mais precioso não é o material, não é o tesouro material, mas é a justiça, paz e alegria no Espírito. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Te agradecemos por tudo que Tu és, por tudo que Tu fizeste por nós. Te agradecemos, Pai, porque nós não éramos dignos de sermos Teu Filho, Pai. Nós éramos merecedores da condenação eterna. Ó, Pai, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Tu enviaste Teu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna, Pai. E nós em Cristo Jesus temos vida, vida abundante. Ó Pai, fomos reconciliados contigo. Isto não tem preço. Nós temos, Senhor, aquilo que dinheiro algum não pode pagar, Pai. Aquilo que sacrifício algum não compense, Pai. Ó Deus, todas as dores, todos os aperreios, todas as preocupações, todas as tristezas que venham a nos afligir nesta vida, não é nada comparada à glória do porvir, Pai. Nada, nada, Pai, nenhuma perca, nada é comparado àquilo que Tu tens preparado para cada um de nós, Pai, para a vida eterna. Ó Deus, não deixe que tenhamos, Pai, nossos olhos cegos para esta realidade. Não deixe que a cegueira espiritual tome conta de cada um de nós. Não deixe que venhamos a nos entristecer, mas diante do tesouro, diante do valor, diante da alegria do reino, nós venhamos a sair daqui hoje, Pai, transbordantes de alegria, felizes, Pai, porque temos aquilo que não poderíamos ter de jeito nenhum, aquilo que dinheiro não compra, aquilo que não poderíamos conquistar por nós mesmos e que Tu nos dá graciosamente em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.